Bendito e eterno Deus, nós damos muitas graças pelo privilégio que temos de poder abrir a Tua Palavra, de poder estudá-la com liberdade. Ó Deus, nós Te louvamos porque isso é uma dádiva Tua. Isso faz parte da Tua santa providência para que nós cumpramos o Teu decreto, aquilo que o Senhor planejou desde antes da fundação do mundo. Bendito seja o Senhor, Pai, que nos deu a salvação e os meios para que a alcancemos através, ó Pai, especialmente do sangue de Jesus derramado numa cruz sangrenta em nosso favor. Guarda os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos em espírito e em verdade aprender a adorar o Teu santíssimo nome como Tu és. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir um texto para introduzir-nos ao assunto de hoje. Vamos abrir em Mateus 6, a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25. Hoje não temos o nosso apontador. Daniel. Veja se tem outro apontador ali e tira esse. Instala outro. Pode instalar desse lado de cá, não tem problema não. Então vamos ler, pessoal. Mateus 6, a partir do verso 25. Vamos ler todos juntos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ver se aqui... agora funciona. Pessoal, nós estamos estudando aí a Confissão de Fé de Westminster. Nós já estudamos a primeira parte da nossa confissão. Nós fizemos aqui uma divisão temática, onde no primeiro tema trata da Escritura Sagrada, no segundo tema trata da teologia de Deus, aprender sobre quem Deus é, e nós estamos no último capítulo desta segunda parte. E a partir da semana que vem vamos estudar a doutrina bíblica da salvação. O que é a salvação, o que é a conversão, mas isso é assunto para a semana que vem, vocês vão preparando aí, tá certo? Hoje nós estudaremos aqui o capítulo 5,
que trata da doutrina da providência. Nós estudamos semana passada a respeito dos decretos de Deus, começando com o decreto da criação. Antes havíamos estudado o decreto da salvação, ou melhor dizendo, da eleição dupla, eleição tanto para a salvação quanto para a perdição eterna. Nós estudamos isso lá no capítulo 3. Lembra que nós estudamos isso? Ali começa os decretos de Deus. Começamos com os decretos mais importantes, como que ele salvou anjos e homens, que foi do conselho da sua vontade. Ninguém aqui é salvo por qualquer mérito próprio. Assim também os anjos não são salvos por mérito próprio. São salvos porque assim Deus decretou. Nós vimos isso lá no capítulo 3. Depois, os que tiverem dúvida, podem consultar. O pastor está aí, eu estou aqui tentando ajudar também. Mas quem tiver dúvida, por favor, não deixe de conversar a respeito. Tá certo? No capítulo 4 nós estudamos como que Deus inicia esse decreto, os decretos eternos dele, com o decreto da criação. Como ele ordenou primeiramente a criação dos céus e da terra, e depois ele criou todas as coisas e, por fim, criou o homem. Ou seja, ele estava preparando tudo para a chegada do homem. O homem é, então, a parte mais importante de tudo que Deus criou. A parte mais importante é o homem, mas por que não são os anjos? Aqui, anjo, Jesus chamou de irmão. Algum? Absolutamente não. Ele jamais fez um plano de salvação para anjos caídos. Ele jamais fez isso. Ele jamais morreu. Ele jamais deu uma gota de sangue por causa de anjos caídos. E aos homens ele chamou meus irmãos. Mais do que isso, ele se fez um deles, ele se fez um de nós. Então, não é por acaso que um dos nossos salmos vai dizer que Deus, por um pouco, fez o homem menor do que Deus. Então, ele não está blefando ali de forma nenhuma. Ali ele está dizendo a realidade. Deus fez o homem por um pouco menor do que Deus, ele fez o homem para refletir a glória de Deus. Tá certo? O homem que não refletiu a glória de Deus, ele quis glória própria quando ele caiu no engano do pecado, quando Satanás o tentou a ser igual a Deus. Ele gostou da ideia. E aí o homem caiu em pecado lá no Éden. Vocês vão estudar um pouco mais sobre essa história quando estivermos estudando a respeito da queda. Tá certo? Mas nós vimos que os decretos de Deus foram feitos por um motivo especial. Por que Deus fez todas as coisas? Porque ele criou todas as coisas e depois decretou também como que essas coisas deveriam funcionar. Qual é o motivo da criação, em geral? Alguém lembra? A glória de Deus. A glória de Deus. Não é verdade? Aí nós falamos da glória, da bondade, da misericórdia de Deus, mas também falamos da glória, da justiça de Deus. É por causa da glória, da misericórdia, por causa da glória, da justiça, é que era necessária a existência do pecado. Nós vamos ver isso. Embora Deus não seja o autor do pecado, ele era necessário e Deus decretou que ele poderia entrar. E Deus abriu essa possibilidade, sabendo que, abrindo essa possibilidade, o homem e também os anjos iam entrar por essa porta. Mas era necessário que houvesse pecado a fim de que Deus desse a conhecer a glória da sua misericórdia, mas também a glória da sua justiça. A glória da sua misericórdia nos que são salvos. A glória da sua justiça não poderia deixar de ser expressa também. Ela é expressa quando Deus condena aqueles que dão as costas para ele, aqueles que não o amam de forma nenhuma, tá certo? Aqueles que não foram chamados por Deus e ensinados a amar esse Deus. É isso que nós chamamos de eleição ou preterição. Então, todas as coisas Deus fez para sua glória. A glória da sua misericórdia, a glória da sua justiça. Então, ele decretou a criação do jeito que nós vimos semana passada, mas isso não era suficiente.
ele precisava também decretar como que as coisas correriam, até finalizar tudo, até que a sua glória seja proclamada em todos os lugares, até que terminasse todo o seu plano. Ou seja, tudo o que acontece desde a criação até o dia da volta de Cristo, ele precisava decretar também, a fim de mostrar a glória da sua misericórdia, a glória da sua justiça. Então, ele decretou como que as coisas haveriam de funcionar. Isso nós chamamos de doutrina da providência. Ou seja, ele não apenas criou o homem, decretou a criação do homem, mas tudo que vai acontecer com este homem, ele decretou também. É isso que nós vamos estudar hoje. Ele não deixou solto. O plano de Deus cumpre cabalmente, cumpre maravilhosamente bem, vai chegar exatamente no ponto que ele falou que vai chegar. Todas as coisas ele já disse. Lembra que lá em Isaías ele fala: eu sou aquele que anuncia as coisas desde o princípio. Eu sou aquele que ordena e as coisas irão acontecer, porque eu farei toda a minha vontade. Lembra que Deus falando sobre isso? Nós vamos ver alguns versículos sobre isso aqui, né? Nós já lemos o texto de Mateus 6, 25 a 33, que é uma mostra desse cuidado, dessa misericórdia. Nós vimos aí que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Lírios que crescem lá ao acaso, eles crescem lá sem ninguém cuidar, mas eles ficam bonitos, vistosos, espontaneamente. Mas esse espontaneamente, como é que é isto? É Deus dirigindo. E ele fala: e vós não valeis muito mais do que esses lírios? Lembra que nós lemos isso aí no texto? Nós fomos feitos por um pouco menor do que Deus. Lembra que toda a criação, tudo foi feito e foi colocado no entorno do homem. O homem foi colocado sobre tudo e sobre todos. O homem deveria apresentar a glória de Deus para toda a natureza. Então o homem está numa posição super especial. Aí Deus fala: e vós não valeis mais do que esses lírios do campo? Mais do que esses passarinhos que não trabalham, não fiam, mas Deus cuida de todos eles? É isso que nós vimos aí, isso chama providência. Aliás, se vocês quiserem um bom livro sobre providência, vocês conseguem ler numa tarde. É o livro de Esther. Dê uma lida, quem sabe hoje à tarde, tire um tempo para você ler o livro de Esther. Você vai ver como que as coisas acontecem, parecendo que os acasos vão favorecendo, né? Primeiro desfavorece, depois parece que o acaso vai dirigindo todas as coisas, mas não existe acaso. É Deus dirigindo todas aquelas coisas maravilhosamente bem, a ponto de Amã achar que ele era o cara, né? Que ele era o bom ali, ele querendo matar o povo de Deus. Ele chega para o rei e fala, como que o rei chega para ele, né? E diz: Amã, como você acha que o rei deveria honrar o homem a quem o rei quer honrar? Amã logo pensou: esse cara sou eu, como Roberto Galo, ele pensou desse jeito. Aí, o que ele maquinou? Opa, se o rei está doido para me honrar, eu vou falar umas coisas aqui, né? Aí, o que ele falou para o rei? Coloque-o sobre o seu cavalo, o cavalo do rei. Coloca a túnica, o manto real sobre as costas dele. Ah, mais do que isso, coloca a sua coroa na cabeça dele. E coloque alguém para gritar para todo mundo: olhe o que o rei faz para quem ele quer honrar. Aí, nessa hora, o rei falou: você é o cara, você é o que vai gritar, você vai falar, você vai colocar Mordecai em cima do cavalo. E Mordecai, que era o arqui-inimigo dele. Parece que Deus está debochando dos seus inimigos. No Salmo 2, fala que Deus se ri daqueles que se postam contra ele. Não é verdade? Não é isso que está lá no Salmo 2? Ali nós vemos isso na prática.
sem falar, só pelos acontecimentos nós vemos isso na prática. Isso é a providência, tá certo? Nós já vimos então aquilo ali. Neste capítulo 5, nós vamos estudar a respeito da soberania de Deus, logo na seção 1. A providência é para mostrar a soberania, a preservação dos seus e a direção, também chamado de concorrência, ou seja, as coisas não são deixadas ao acaso. Então, Deus faz coisas soberanamente, Ele ordena e elas acontecem. Ele faz essas coisas a fim de preservar, mas Ele permite que o homem faça também, mas não sem direção. Ele permite que o homem tome as suas atitudes também. E as atitudes humanas nunca ficam sem consequências. Seja uma boa atitude, seja uma má atitude, ou vai ter uma consequência boa ou uma consequência ruim. Mas Deus, sim, Ele responsabiliza o homem por cada uma das suas decisões, cada uma das suas atitudes. Nós vamos ver isso aqui. Na seção 2 aí, nós vamos aprender o que são causas primárias, no singular mesmo, e secundárias. Primária no singular, por quê? A causa primária de tudo que acontece é o próprio Deus. Então não tem outro. Não tem causas primárias. Tem a causa primária, que é a vontade e o decreto de Deus para tudo. E tem as causas secundárias, todo o resto. Tudo que acontece que Deus, sob a direção de Deus também, né? Porque todas as causas secundárias é como se fosse uma árvore assim ao contrário. Você tem a raiz que é Deus, mas as causas secundárias estão aqui submissas a Deus. Mas aqui vai ser as leis da natureza, as decisões humanas, todas elas estarão ali, né? Os meios ordinários e extraordinários, nós vamos ver como que Deus age de uma forma e de outra. Ou seja, Deus estabelece as leis físicas, mas Ele não se submete a elas necessariamente. Tá certo? Porque Ele também opera por meio daquilo que nós chamamos de milagres. Nós vamos falar sobre a queda lá no Éden, né? Essa queda também teve a mão de Deus nessa queda. E a limitação do pecado. Mesmo Deus permitindo a queda, Ele limita até onde que o pecado vai. Tá certo? Nós vamos ver. Nós já falamos disso aqui, nós já falamos do sistema de freios. Alguém se lembra do sistema de freios que nós falamos aqui? Alguém se lembra? Alguém tem dúvida? Alguém sabe? Alguém aqui não sabe o que é isso? Alguém não ouviu sobre isso? Pode levantar a mão. Ninguém ouviu sobre o que é o sistema de freios? Deus não é o autor do pecado de ninguém, mas as pessoas cometem os pecados que Deus quer que ela cometa. Mesmo sem Deus ser o responsável, mesmo sem Deus induzir a pessoa a nada, mesmo sem Deus sugerir nenhum pecado para ninguém. Por que isso acontece? Porque as pessoas já têm no coração, o seu coração inundado de pecado, de toda a sorte de pecados. A Bíblia diz que enganoso e corrupto é o coração, quem o achará? Quem pode entender? Né? A Bíblia diz que o coração do homem é dali que procedem os maus desígnios. Então já estão todos lá desde a queda. Desde a queda. Então, o homem está pronto a fazer causar todo tipo de desastre. Mas por que ele não causa todos os dias trocentos milhões de desastres? Por causa do sistema de freios de Deus. É Deus quem refreia o homem, tá certo? É Deus quem refreia. Então, quando Deus quer que algo aconteça, sem que Ele, Deus, seja o responsável, Ele simplesmente tira o freio, deixa aquela pessoa ir para o caminho do mal, tá certo? É assim que o pecado entrou no mundo, é assim que o pecado age na vida também dos ímpios. Não é só da igreja, não, também dos ímpios. Nós vamos ver o pecado caindo aqui, sendo permitido também na vida do crente. Nós vamos ver isso lá na penúltima ou na última sessão, tá certo? Então é o sistema de freios. Até o diabo está debaixo desses freios. Lembra que o livro de Jó começa com Deus enaltecendo Jó. Observaste, meu servo Jó? Não há ninguém mais íntegro do que Jó. Esse é o testemunho que Jó recebeu do próprio Deus, conversando com o diabo, falando sobre Jó. Aí, qual a resposta do diabo? Mas também o Senhor encheu ele de riqueza.
Se tirar a riqueza dele, ele não vai mais honrar o Senhor. Aí Deus falou, vai, você pode sim, vai lá e toca nas riquezas dele. Você só não pode tocar nele. Tá vendo que o freio pertence a Deus? É Deus quem refreia. E de fato o diabo foi lá e tirou tudo que Jó tem. E aí o diabo chega para Deus, Deus mostra para ele, né? Olha aí, ele continua íntegro, continua um homem, né? Não pecou, mesmo vendo tudo que aconteceu, mesmo com todo o desastre. Aí, mas também o Senhor permitiu tocar nas coisas dele, mas não permitiu tocar nele. Aí o que Deus faz? Vai lá e toca nele. Só não lhe tire a vida. Percebeu como que Deus é quem tem as rédeas? Percebeu como que Deus que determina? O diabo não determina nada. O diabo não é nada para Deus. Ele é apenas um instrumento para todo o plano de Deus chegue maravilhosamente bem onde Deus planejou chegar. Ele planejou dar louvor à sua glória, à glória da sua misericórdia. Dar louvor à sua glória, à glória da sua justiça. Esse é o alvo de Deus. Então, todas essas coisas são permitidas para que a misericórdia de Deus e a justiça de Deus sejam louvadas, sejam glorificadas no final. Então, até o diabo, como diz Lutero, é o diabo de Deus, porque ele também não faz nada que Deus não queira que aconteça, tá certo? Provações e crescimento espiritual. É aqui que Deus vai permitir o pecado na vida do crente. Para quê? Para que ele seja provado. Para quê? Para que ele aprenda a depender mais de Deus, tá certo? Nós vamos ver isso aí depois. Na seção 6, aos que são que não são de Deus, Deus vai feri-los de cegueira, né? E vai endurecê-los para o juízo final, tá certo? Então, a Bíblia diz, olha, Moisés, vá lá e fala com o faraó, mas ele não vai deixar você sair com o povo. Por quê? O próprio Deus fala, porque eu endurecerei o coração dele. Então é Deus quem faz. É Deus quem é o autor de todas as coisas. Embora ele não seja autor da maldade de Faraó. Isso ele não é. Endurecer significa apenas tirar os freios e deixar ele seguir no mal. Quem decretou a morte de Jesus na cruz? Quem foi que decretou? O próprio Deus. Por amor à sua igreja. Mas quem tirou a vida de Jesus na cruz? Os homens. Eles são responsáveis, eles fizeram mal, fizeram pecado. Mas a Bíblia diz, eles fizeram isso conforme presciência e predeterminação de Deus. Mesmo assim, eles são culpados, porque eles fizeram, porque havia maldade no coração deles. Então você percebe como Deus usa a maldade dos homens a fim de que seu decreto chegue no fim da história do jeito certinho que ele planejou. Uma folha cai somente porque Deus planejou o dia e a hora dela cair. Todas as coisas estão debaixo desse decreto. Então, até a cegueira, o endurecimento para juízo também provém de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas Jesus falava por meio de parábola. Para quê? Para que vendo, vejam e não entendam. Para que ouçam, né, e não entendam, para que não haja salvação para eles. Ele segue lá dizendo isso, lá em, se não me engano, em Marcos 4:10. Depois vocês confiram para mim se é. Tá certo? E o cuidado e a preservação de Deus, finalmente, nós vamos ver o cuidado de Deus na sua providência para que todas as coisas cumpram esse propósito de Deus, para preservar a igreja, tá certo? Aliás, o texto que nós lemos é sobre preservação, né? É sobre aí os passarinhos, as flores do campo, tudo isso aí mostrando já esse cuidado. Então vamos logo à primeira sessão, que vai tratar do governo, da preservação e da direção. Olha o que diz aqui, vamos por parte. Essa primeira parte ela diz, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade,
Deus, o grande Criador de todas as coisas, vamos continuar lendo, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Olha que todas as coisas nós falamos, que Deus fez para o louvor da sua glória da sua misericórdia, da glória da sua bondade, da glória da sua justiça. Olha, está tudo aí. O que ele faz? Ele sustenta, dirige, ele dispõe, ele governa todas as coisas, nada está solto. Todas as suas criaturas, todas as ações delas. Olha aí, ó. E todas as coisas, desde a maior até a menor, um fio de cabelo cai da nossa cabeça, porque Deus determinou dia e hora para isso acontecer. Então nada está fora desse decreto. Então nessa primeira parte, vamos ver alguns versos que vão mostrar que Deus fez tudo isso soberanamente, segundo a sua infalível presciência e imutável conselho. Isso vem do próprio Deus e mais ninguém. É aquele que faz e não pede conselho. É aquele que faz e não tem que ouvir ninguém. É aquele que é soberano. A quem Deus vai pedir conselho? Quem está acima dele? Quem sabe mais as coisas do que ele, a fim de que ele possa pedir conselho? Obviamente, não tem, né? Olha lá, os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia, ele não perguntou para você, você quer isso? Você quer aquilo? Não, ele determinou todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então ele é absolutamente soberano. Deus é exaustivamente soberano. Sabe o que quer dizer isso? Exaustivamente soberano. Quando você pensar que Deus fez alguma coisa, porque até onde vai a responsabilidade de Deus em fazer aquela coisa, quando você pensar até onde que Deus é soberano, você não está nem na metade do caminho, ele é muito mais soberano do que você imaginou. Isso quer dizer exaustivamente soberano. Deus é absolutamente soberano em todas as coisas, ainda que ele cobre as responsabilidades humanas, porque ele jamais tirou a responsabilidade humana, jamais induziu o homem nenhum a fazer o mal. Isso ele não faz, porque a Bíblia diz que isso ele não faz. E uma coisa que Deus também não faz é mentir. Deus não, a ninguém tenta e ele também não pode ser tentado por ninguém. A Bíblia diz isso, então é a verdade. Lembrai-vos das coisas passadas, aquilo que nós falamos, que a gente ia ver ainda. As coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio, olha aí, o que há de acontecer, anuncio tudo o que há de acontecer. Não tem a palavra tudo ali, mas está implícita. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, quer dizer, as coisas não aconteceram ainda, mas eu já estou dizendo para vocês, tudo que vai acontecer. É Deus que anuncia essas coisas, né? Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Aquele que não pede conselho, aquele que faz. Ele decretou tudo que há de acontecer. Cada gota que cai e onde que cai, ele predeterminou. É ele quem faz. Deus é exaustivamente soberano. Aconteceu um terremoto na Venezuela. A Bíblia diz que Deus preside os dilúvios. Não é verdade? Nós vemos isso aqui no Salmo 29, salvo melhor juízo. Ou seja, os desastres, todos eles são controlados por Deus. Deus é soberano sobre eles. Ah, mas uma coisa tão ruim, tão má, teria sido isso feito por Deus também? Deus tem um propósito de bem em todas as coisas. Em todas as coisas, Deus tem um propósito de bem. Quando ele fala, eu crio o mal, obviamente, ele não está falando que eu crio o mal moral. Ele não cria o mal moral. Mas aquilo que nós chamamos de mal, e realmente para nós parece mal, um desastre como aquele na Venezuela, Deus tem um propósito. E um propósito de bem. Por quê? Que a Bíblia diz muito claramente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá certo? Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva, tudo vem de Deus. Não é do homem que vem essas coisas, né? Para que se saiba, até o nascente do sol, até o poente,
que, aqui nós estamos falando, além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Será que a gente acha que Deus não tem nada a ver com aquele terremoto da Venezuela? Obviamente que ele tem. A teologia chamada open teísmo, teísmo aberto, é que prega que Deus não sabe o amanhã porque o amanhã não aconteceu ainda. Logo, Deus não sabe. Ele é pego de surpresa dia a dia, igual nós mesmos. Ou seja, é um Deus reativo, não é um Deus ativo. Ele é um Deus que reage aos acontecimentos. Ele vai tapando buraco aqui, tapando buraco dali, tapando buraco. Fica igual um malabarista, assim, né? Jogando bola para cima. Qual que eu vou pegar agora? Vocês acreditam num Deus assim? Obviamente não é assim. Deus é aquele que criou a variável tempo, mas ele está fora do tempo. Não tem nenhum terremoto que ele já não tenha visto. Absolutamente não tem. Ele já até descreveu como que será a vinda de Cristo. É claro que ele já viu todas as coisas, não por presciência, mas porque ele fez. Na eternidade ele fez. Não é apenas porque ele sabe porque fez. Presciência sim, mas por que presciência? Presciência não é causa, é consequência, porque ele fez todas as coisas. Aqui está muito claro em dizer isso, tá certo? Seguindo ainda na primeira sessão, tudo para o louvor da glória, da sabedoria, do poder, da justiça, da bondade, da misericórdia. Deus quer mostrar a sua glória, tá certo? É para isso que ele fez todas as coisas. Vamos lá. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja o quê? Anunciado por toda a terra. Ele queria publicizar a sua glória. Ele quis mostrar a sua glória. Ele quis que nós conhecêssemos a sua glória. Ele quer que nós louvemos a sua glória. E o mundo não dá louvor à sua glória. É por isso que o mundo vai para o inferno. Porque nós somos todos criados para a glória de Deus. Mas há uma parte do mundo que insiste em não dar glórias a Deus. Esse Deus? Não quero nada com esse Deus. Esse Deus que afogou todo mundo lá no dilúvio, esse Deus eu não quero adorar, não. Tá bom, então serão afogados, não igual aqueles lá em água, mas no fogo eterno, o que será pior ainda, né? Então Deus fez todas as coisas para glória, para sua própria glória, mas o homem insiste em não fazer as coisas para a glória de Deus. Por isso que nós já dissemos aqui, e às vezes você vai ouvir, que mesmo uma pessoa que pratica o bem, ela pode ir para o inferno praticando o bem. Por quê? Porque muitas vezes, e normalmente isso acontece no homem ímpio, o homem que não conhece a Deus, ele faz coisas boas para a glória própria, para ser visto, para ganhar a próxima eleição, para ser bem visto dos homens. Ele faz o bem, mas não para a glória de Deus. A Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus, mas ele faz para a glória própria. Ele faz por autoproteção, porque ele não quer ir para a cadeia, ele faz porque não quer que a mulher brigue com ele quer andar direitinho, então ele faz as coisas certinho por motivos seculares, temporais, entendeu? Não para a glória de Deus. Mesmo quando ele faz o bem, ele está acrescentando condenação para ele no tempo do juízo, no tempo do julgamento de Deus. Tá certo? Isaías 63 vai dizer: como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para fazeres a ti mesmo um nome glorioso. Então Deus salvou, deu descanso para o seu povo. Ele guiou esse povo. Está falando aqui a respeito de como que Deus guiou esse povo lá no deserto, mandando ele próprio se apresentando na forma de uma coluna de fogo, na forma de uma nuvem. Você sabe o que aconteceu isso? E isso durou quanto tempo? Essa coluna de fogo e essa nuvem sobre o povo? 40 anos e o fogo estava lá. Vocês sabem que no deserto, não sei se vocês sabem, é muito quente de dia, mas à noite esfria pra caramba, que ninguém aguenta.
A variação de temperatura no deserto é um negócio de doido. Vocês sabem disso. E eles habitando em tendas, onde não dá para fechar corretamente as entradas, né? Onde você não tem aquele monte de cobertor para jogar em cima. Imagina. Então o próprio Deus providenciou para que houvesse sempre a presença de Deus na forma de uma coluna de fogo à noite e de dia naquele sol escaldante. O próprio Deus vinha na forma de uma nuvem. Todos os dias, durante 40 anos, Deus guiou esse povo para fazer o nome dele glorioso. Tudo para a glória do nome do Senhor. Tudo que acontece é para que o nome de Deus seja glorificado. Para isso, ele criou todo o universo. Deus enviou-me adiante de vós. Isso aqui é José falando. José, aquele que foi jogado numa cisterna, depois foi vendido para uma caravana egípcia, ou ismaelita, e foi parar no Egito, né? Então, esse José, ele disse, Deus enviou-me adiante de vós para conservarmos a posteridade na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, nós vimos lá que Deus faz as coisas para a glória da sua sabedoria, para a glória da sua bondade também, né? Olha aí, a glória da sabedoria, a glória da bondade, a glória da misericórdia. É para isso que Deus fez que acontecesse todas aquelas coisas de ruim com José. E ele acabou lá no Egito, vocês sabem que ele acabou sendo o número 2, ele acabou ficando só abaixo do rei Faraó, e com isso ele conseguiu alimentar o mundo inteiro daquela época. Estancou aquilo que seria a morte certa, tanto para os egípcios, quanto para os próprios irmãos dele que atentaram contra ele. Então, aí você vê a glória da sabedoria, da bondade, da misericórdia de Deus agindo. Isso é a providência de Deus. Em Efésios 3, então vamos ver aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha aí, publicizando a sabedoria de Deus. Então as coisas são feitas para a glória da sabedoria de Deus, da bondade de Deus. Pela igreja, nós estamos colocados no meio do mundo para proclamar a glória da bondade desse Deus. Estamos fazendo isso? Ou nós só perdemos tempo com tantas outras coisas, não tiramos tempo para Deus? Como tem sido a nossa vida? Às vezes nós treinamos filhos para serem doutores, para serem cientistas, para serem bons engenheiros, para serem muitas coisas, mas não os treinamos para glorificar a Deus. Não os treinamos para o principal. Não os treinamos para aquilo que eles foram feitos, que é da glória a Deus. E isso acaba mal sempre. Sempre acaba mal. Vamos lá. Então, conhecida agora dos principados, potestades, dos lugares celestes, ou seja, os próprios principados e potestades, falando aqui de seres espirituais, os mais poderosos que tem, para que eles percebam a glória de Deus também, por meio da igreja. Estamos trabalhando nisso? Estamos ajudando nesse projeto de Deus? O Salmo 145 diz, publicarão a memória da tua grande bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Olha aí, o motivo para que as coisas são feitas do jeito que são feitas. Para a glória da justiça, para a glória da bondade, para a celebração da justiça de Deus. Perceberam aí, pessoal? Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos seguir, então. Na terceira parte aqui, na parte 3 de 3, ali, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas dela, desde a menor até a maior. Então, tudo que acontece é Deus sustentando. Aí alguém pergunta assim, mas como é que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, poderia sustentar todas as coisas? A Bíblia diz que ele se fez um bebê. Como é que um bebê sustenta todas as coisas? A Bíblia diz que quando ele era bebê, ele não sabia as coisas que ele sabe como Deus. Porque ele, como Deus, ele é
aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, é onipotente, aquele que é todo poderoso, aquele que até o que acontece no interior de uma célula, é ele que está controlando, é ele que está dirigindo. Uma criatura muito pequenininha, bem pequenininha, ela tem o seu coraçãozinho bem pequenininho lá batendo, porque ele faz aquele coração bater. Mas como que esse Jesus se fez carne, e a Bíblia diz que ele teve que aprender tudo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça, ele teve que estudar para poder aprender, para poder entender todas as coisas, mas como que ele controla todas as coisas? Acontece que Jesus tem duas naturezas. Jesus, homem, se fez carne, e ali ele teve que começar do zero como homem. Assim como todos os bebês começam do zero, ele teve que aprender tudo do zero. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus o acordava todas as manhãs para que ele aprendesse coisas, aprendesse língua de eruditos. Ele tinha que aprender coisas. E ele disse, quanto ao dia da minha vinda, da minha volta, nem eu sei, só o Pai sabe. Lembra que ele falou isso? Então havia coisas que ele não sabia. Mas como que ele controla todas as coisas, desde a menor até a maior? Como? Porque as duas naturezas dele não se confundem. O Jesus, na sua natureza divina, é imutável. Nunca aconteceu nada diferente dele ser onipotente, onisciente, ele ser grande, ele ser forte, ser todo-poderoso. Ele jamais deixou de ser esse Cristo, nem por um segundo na vida dele. Quando ele se fez um bebê, a sua mente humana, ela começou do zero e vazia, teve que aprender tudo. Teve que ser ensinado pela sua mãe, mas a sua mente divina continuava controlando todo o universo, controlando cada célula, cada coração que bate, tudo ele continuava, cada reação química, tudo ele continuou exercendo esse trabalho. Mas ele não permitiu que a sua mente divina contaminasse a sua mente humana, porque senão ele não subiria na cruz como perfeito homem, que haveria de sofrer sem trapaça. Sofrer exatamente como qualquer homem sofreria ali, naquele lugar. Mais ainda por ser ele sem pecado. É mais triste você ver uma pessoa sem pecado sofrer. Ele sofreu sem pecado. Mas ele jamais permitiu que a sua mente divina, antes dele completar a sua tarefa completa aqui na terra, ele não permitiu que a sua mente divina contaminasse, vamos dizer assim, eu não sei se é a melhor palavra, influenciasse a sua mente humana, para que ele fosse homem igual qualquer outro homem do princípio até o fim. Olha, mas a Bíblia diz que Jesus sabia o que estava na mente dos fariseus. Então, ele não deixou de ser divino. A Bíblia mostra que Jesus olhou para o mar e falou, acalma-te, o mar se acalmou. Então, como é que a gente resolve isso? Hein? Como? Então, teve um momento que a sua divindade aflorou. É isso? Isso é permitido somente a Deus? É, somente a Deus. Mas então, como é que Pedro fala também, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. No mesmo poder que Jesus como homem fez. No poder do Espírito Santo. Jesus, toda vez que queria tomar uma grande atitude, você lembra que ele passava horas e horas e horas e horas em oração, buscando o próprio Deus? Então ele procurava o enchimento do Espírito, e é por isso que ele fazia o que fazia. Os milagres que ele fazia. Ele não fazia o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, fazendo as coisas ali. Não, era o homem Jesus Cristo, que se enchia do Espírito a fim de fazer essas coisas, assim como Paulo fez, assim como Pedro fez, assim como os homens de Deus fizeram milagres naquele tempo, onde era aquele tempo de transição. Deus ainda faz milagre até hoje, mas não mais as pessoas são autorizadas a fazer milagres como naquele tempo. Naquele tempo tinha uma razão, agora não tem mais, tá certo?
Então, é Deus quem dirige e sustenta todas as coisas. Este que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, está falando de Jesus, está vendo aí? Então, ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mesmo quando era aquele bebezinho ali. Como homem, ele não podia fazer isso, mas a sua mente divina, ela estava operando como sempre operou. Nunca teve solução de continuidade na ação de Jesus Cristo, sendo ele Deus eterno, tá certo? Ao cabo dos dias determinados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno. O que é sempre eterno, pessoal? É uma mistura de duas palavras, sempre e eterno. É permanente, algo que dura para sempre, né? E está falando de Deus, ó, aquele que vive para sempre, que tem um domínio eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então Deus decreta tudo, ele faz, e ele não tem que pedir licença para ninguém fazer as coisas, porque ele é o poderoso e sábio. Ele vai pedir sabedoria para quem? Obviamente não. Nabucodonosor chegou a essa conclusão. Mas antes Deus teve que cegá-lo, Deus teve que transformá-lo num animal, crescer pelos mesmo igual ao animal, e ele comer vegetação como o animal. Assim Deus fez com Nabucodonosor. Tá certo? Para que ele entendesse. Às vezes Deus tem que colocar um anzol dentro do queixo de alguém para poder trazer esse alguém para perto dele. Foi o que ele fez com Nabucodonosor. Para o bem. Ele fez isso com Jó, para o bem. Embora Jó já fosse o homem mais íntegro de toda a terra. Mas faltava aquele conhecimento que Jó fala, antes eu só o conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Esse era o presente que Deus estava dando para Jó com todos aqueles acontecimentos. Tudo aquilo era por amor a Jó. Era para que Jó conhecesse essa intimidade de Deus. Deus em tudo tem um propósito. Tudo quanto aprova o Senhor, tudo que ele quis fazer, ele fez. Nos céus, na terra, nos mares e todos os abismos. Deus é aquele que não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. É aquilo que nós falamos. Se um bebê respira, se um bichinho bem pequenininho respira, se o coração respira ali o oxigênio que ele tira ali do sangue e tal, é porque ele que está dando, ele que está fazendo isso ativamente, né? De uma só ele fez toda a raça humana para habitar sobre de um homem só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Deus é quem controla, quem dispõe, é quem está fazendo todas as coisas. Se você está respirando, é ele que está fazendo seu pulmão funcionar. Não pense que é outra coisa não, é o próprio Deus, tá certo? Vamos para o segundo ponto. As causas primárias, que é Deus, e secundárias. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, ele é a causa primária, todas as coisas que acontecem, imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Aqui tem uma confusão de termos. O que é esse negócio de secundário? O que é essas coisas? Causas necessárias, causas livres, causas contingentes. O que são essas coisas? Vamos ver isso primeiro, antes de entender isso aí, né? Mas basicamente o que está dizendo é que, embora Deus seja aquele que é a causa primária de tudo,
ele ordenou, ele deu as leis físicas e ele disse para o mundo: ande de conformidade com as leis físicas. Então, as leis físicas são usadas por Deus ordinariamente. Ordinariamente. É assim que Deus decretou que as coisas aconteçam. Mas ele atua de forma extraordinária também. Houve um dia que Deus falou ali na batalha de Josué, que a batalha estava dura. E ele estava lutando num campo estranho. Ele estava entrando na terra de Canaã, que ele não tinha intimidade com aquela terra. Ele era o invasor, porque Deus mandou que o povo de Deus invadisse aquela terra de Canaã. Lembra disso? Então, quando a guerra estava ficando difícil, o que aconteceu? Ele orou, e qual foi a resposta de Deus? Fez o sol parar. Lembra disso? Então, porque se chegasse à noite, o inimigo levaria vantagem. Então, aquele foi um dia que durou muito mais do que 24 horas. Por quê? Porque Deus fez parar. Ou seja, Deus ordenou que as coisas aconteçam ordinariamente, dentro das leis físicas. Mas ele está acima delas. Ele está acima delas, tá certo? Vamos ver esses conceitos. Causas, o que são isso? Né? Primeiro, causa primária já vimos que é Deus. Deus que faz tudo. Causas secundárias, pessoal, Deus sendo a causa primária, são todas as demais coisas, todas as demais coisas são causas secundárias ordenadas ou permitidas por Deus. São as leis naturais, quer dizer, o clima, os fenômenos naturais, tudo que Deus ordenou. E as ações humanas também. As ações humanas são livres e o homem responde pelas suas ações livres. Tudo isso são causas secundárias, porque até essas ações estão debaixo dos freios de Deus, mas elas também contribuem para fazer todo o projeto de Deus. E as casualidades, algumas coisas acontecem por acaso, entre aspas. E mesmo essas coisas que acontecem por acaso, entre aspas, porque não existe acaso, nós que cantamos aquela música, né? Como é que a música diz? O acaso para mim não haverá, as tuas mãos dirigem o meu destino, acaso para mim não haverá. Não é essa música? Não é a letra da música? É isso aí, para nós não há acasos, e de fato, aquelas coisas que acontecem por acaso estão cumprindo esse decreto eterno de Deus, né? Então, Deus é a causa primária, usa todas essas causas secundárias para executar aquele seu plano, toda a sua vontade. Ele não é limitado por elas, ele opera através delas, sobre elas e até independente delas, conforme nós falamos aqui a respeito do sol que parou no céu. Isso lá com Josué, porque com Ezequias o sol voltou algumas horas. Já era tantas horas, já é meio-dia. Aí Ezequias falou, não, mas fazer o sol parar ou andar para frente é fácil. Ezequias falou, eu quero ver, eu só vou acreditar no Senhor se o sol andar para trás. E a Bíblia diz que o sol andou para trás. A Bíblia mostra que ele andou ali algo em torno de 7 a 10 graus, ou seja, andou uns 40 minutos para trás. Depois vocês leem lá a história do rei Ezequias, tá certo? Então Deus, ele criou toda a física, ele criou todas essas coisas e ele disse para o universo, funcione debaixo dessas leis. Mas ele não está sujeito a elas. Uma pessoa morre, acabou, sepultura. Não é verdade? Mas ele é aquele que ordena. Ele diz, Lázaro, sai da sepultura, vem para fora. Que médico pode fazer isso, pessoal? Hein? Que ciência pode fazer isso? Então Deus está acima dessas coisas, né? Causas necessárias. Causa necessária se o terremoto acontece, não é da vontade do homem, não é o homem que decidiu. Ele necessariamente vai ter que esperar parar. Se acontece uma ventania, ele necessariamente vai ter que esperar. Se acontece um dilúvio, uma chuva enorme, então causas necessárias são os fenômenos naturais, né? Por exemplo, o nascer e o pôr do sol, o germinar das sementes, a chuva, o vento, os terremotos, tudo mais, né? Causas livres. Livres, aí aqui entra as escolhas humanas, né? Os agentes morais possuem liberdade de escolha, porém Deus, em sua soberania, sem violar a liberdade de escolha de ninguém, né? Ele governa todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Olha o exemplo de Atos, né? Quando lá no livro de Atos está escrito, porque na verdade se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, né?
o qual Deus ungiu, que é Jesus, se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, se ajuntaram com os gentios e também gente de Israel, até gente do povo de Deus, para fazer o quê? Para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Então, eles fizeram aquilo que Deus havia predeterminado, mas eles não fizeram por obediência a Deus, não. Eles fizeram porque havia mal no coração deles. Eles fizeram isso por mal. Eles não fizeram isso aqui por bem. Era só gente ruim, Herodes, Pilatos, gente de Israel que ele está falando, é gente ruim. É gente que, alguns desses ruins aí, foram convertidos depois, pessoal. Nós, se estivéssemos lá, talvez estivéssemos do lado daqueles que jogariam pedra em Jesus. Talvez. Por isso que quando Jesus ora, ele ora, Pai, perdoa-lhes pelos que, ele não sabe o que faz, ele está orando pela sua igreja. Alguns que estavam ali. Pedro foi um dos que o traiu naquele dia. Pedro, assim como Judas. Só que Pedro se arrependeu de fato e de verdade, enquanto Judas só teve remorso. Né? Então, olha, aqui nós vemos aquilo que chama de causa livre. Causa livre são aquelas causas da nossa decisão. Nós pecamos por uma causa livre. Nós pecamos porque nós decidimos assim. Você veio de azul hoje porque assim você decidiu. Você veio de verde porque assim você decidiu. Há muitas coisas que nós fazemos por decisão própria. E quando nós tomamos uma decisão errada, Deus não tira as consequências. Deus cobra responsabilidades, tá certo? Embora todas as coisas, no fim das contas, estão debaixo daquele sistema de freios de Deus, onde Deus já decretou todas as decisões que você vai tomar. Causas contingentes são os chamados acasos. São coisas que parecem ocorrer por acaso, do ponto de vista humano, obviamente. No entanto, a Bíblia ensina que até os acasos, os aparentes, aquelas coisas que acontecem aparentemente de forma aleatória, estão sob o controle de Deus. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão, diz lá o texto de Provérbios. Vamos ver também a morte do rei Acabe. Lembra do rei Acabe? Rei de Israel, que era casado com quem? Uma mulher boazinha, né? Hein? Jezabel. É aquela que o próprio funcionário dela pegou ela aqui no ombro e jogou do terceiro andar, ela esborrachou lá embaixo, e ainda, como se não fosse suficiente, veio um carro correndo e acabou de estraçalhá-la. Você vê como era a ira de Deus contra aquela mulher. E Acabe dava toda a corda para aquela mulher, e por isso Deus também matou Acabe. Mas como que Acabe morreu? Por acaso, né? Olha lá. Então um homem entesou o arco, atirando ao acaso. Deixa eu pegar essa flecha aqui e vou jogar para lá. Assim, ó. Pegou e nem olhou para o lado que estava jogando, né? Essa flecha, e o que aconteceu com essa flecha? Feriu o rei de Israel, o rei Acabe, por entre as juntas da sua armadura. O homem estava todo vestido de armadura de ferro. Não tinha lugar para entrar essa flecha, não tinha lugar para entrar. Mas o acaso achou uma brechinha. E essa brechinha foi suficiente para matar o rei. O rei logo disse, vira, leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Foi levado para fora do combate e lá ele morreu. Assim, morreu. Acabe. Porque Deus falou que ia matá-lo. Então até os acasos não existem para Deus. Está vendo aí, pessoal? Né? Causa secundária necessária. Deus permite o vento, o fenômeno, isso aí são as necessárias. Né? Você vê que veio um vento e destruiu tudo que Jó tinha. Causas naturais, mas mesmo causas naturais, a gente sabe que estava sendo dirigido por Deus, porque era plano de Deus. Deus permitiu que o diabo soprasse aquele vento ali, porque não é o poder, não está no poder do diabo soprar vento para cá ou para lá. Mas naquele dia Deus permitiu, tá certo? Causas secundárias livres. Os sabeus, os caldeus, atacam os bens de Jó. Então, também são causas livres. Causa livre nós já vimos que é da vontade humana, é da decisão humana. São as causas livres. Você veste a roupa nessa cor porque você quer. Você faz o mal porque você quer fazer. Esses caldeus aí, eles fizeram o mal contra Jó porque eles
quiseram fazer. Mas tudo estava no plano de Deus, de mostrar para Satanás, olha, mesmo acontecendo todo mal com Jó, ele vai permanecer um homem íntegro. Perceberam? Então, mesmo sendo esses caldeus aqui, ó, tomaram a decisão por eles, esses caldeus provavelmente, os sabeus, né, sabeus, esses sabeus provavelmente eles receberam a devida paga pela maldade deles, provavelmente, tá certo? Porque eles eram pessoas más. Deus não ia reunir pessoas boas para fazer essa maldade aqui. Então ele permitiu que as pessoas que já queriam o mal praticassem todo tipo de mal contra Jó. Mas porque Deus estava mostrando, não para o diabo, porque Deus não tinha que provar nada para o diabo, mas estava mostrando também para o diabo. O que ele queria mesmo era falar com Jó. Como que as coisas são. Jó pensava que sabia como que as coisas eram. Ele pensava, mas ele ainda não tinha o privilégio de conhecer Deus de fato. Por isso que no final ele fala, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? As causas secundárias contingentes. Toda essa sequência de eventos parece um grande azar. Para Jó, seria um grande azar para Jó. Mas tudo está sob o controle de Deus. Jó reconhece, o Senhor o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Então, as causas contingentes, nós estamos falando, é aquilo que acontece pela soberania de Deus. E Jó reconhece isso, tá certo? Alguns versos aí que vão mostrar isso, ó. Eis que levantou um grande vento no deserto, isso aí é a história que vocês já conhecem, né? Também não vamos ver isso aqui que nós já vimos. Nós falamos sobre o texto de Jó. Aqui, concluindo essa segunda sessão, né? Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias e necessárias. Nós voltamos a ler aquele negócio que nós falamos, que lá atrás estava difícil de entender, porque a gente não sabia o que era causa secundária, necessária e tal. O que aqui está dizendo é aquilo que nós já falamos aqui. Deus ordena que as coisas sucedam conforme a natureza das causas secundárias. Agora vamos entender o que é isso aqui. Deus ordena que as coisas aconteçam conforme a ciência, conforme as leis físicas. Aquilo que nós falamos no início. Deus quer que elas aconteçam de forma ordinária. Um dia anuncia outro dia, não é verdade? Não é isso que fala lá no Salmo 19? Ele quer que as coisas aconteçam dentro do ordinário. Sabe como é que é? Então, você planta, aquela planta vai crescer, você vai colher, você vai comer. Se você não plantar, você vai passar fome, outro vai passar fome. Coisas ordinárias. É assim que Deus dirige todas as coisas. Mas há exceções. Ele não está preso às leis físicas. É isso que nós estamos falando. Então, ele ordena que elas aconteçam de acordo com a natureza, né? Necessárias, livres ou contingentemente. Então, esse contingentemente é quando o próprio Deus vai intervir soberanamente. Aí é quando sai do natural. Quando o próprio Deus permite, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aí o coxo se levanta. Quando ele fala, o mar está revolto, acalma-te, mar, e o mar para na hora. Quando ele faz o sol parar no céu, tá certo? Vamos ver alguns textos aí. Em Jeremias ele diz, grande em conselho e poderoso em ação, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que é as causas livres, as nossas escolhas, ele está dizendo aí que elas têm consequência. O que ele está dizendo aí, ó, para dar a cada um conforme os caminhos, tá vendo? Olha aí. Embora Deus decrete todas as coisas, embora Deus tenha um plano em cada acontecimento, aquilo que nós fazemos, mesmo estando cumprindo o plano de Deus,
Deus não tira a responsabilidade, não. Não tira. É o que ele está dizendo aí. Ele vai dar a cada um conforme o bem e o mal que fez, conforme a maldade que estava na pessoa. Não pense que fica sem paga aquelas pessoas que tiraram a vida de Jesus. Não pense que não sofreram os irmãos de José pela maldade que eles praticaram com José. Deus cobra responsabilidades nas causas livres. Ou seja, nas nossas tomadas de decisões, elas não ficam sem consequência. Deus não é aquele que decreta todas as coisas. É predestinado, presbiteriano que gosta de falar de predestinado, e se é predestinado, então não tem responsabilidade humana, porque Deus predestinou a pessoa para isso, para aquilo. Mentira. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus cobra responsabilidade de tudo que nós fazemos. É o que está escrito aí, tá certo? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão e inverno. Aí fica esses catastrofistas dizendo que tudo vai acabar se você continuar usando petróleo, se você continuar fazendo aquilo. Não é verdade? Porque eles querem dirigir o mundo para o lado que eles querem. Mas o próprio Deus prometeu que sempre vai haver estação de plantar, estação de colher, vai sempre haver frio, sempre vai haver tempo de ceifa, sempre vai haver tempo de calor e de frio, vai haver sempre inverno e verão, para calar os catastrofistas que tentam governar o mundo causando terror nas pessoas, tá certo? Em Jeremias ele vai dizer, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, e que agita o mar, é Deus que faz tudo isso, e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser nação diante de mim para sempre. Olha, se essas leis falharem, então eu vou esquecer que eu prometi que Israel será meu sempre. O que ele está dizendo aí? Hein? Se falhar as leis fixas, eu vou esquecer todas as minhas promessas. O que Deus está dizendo? Que essas leis não falham. Isso que ele falou? Ele deixaria de ser Deus. Que ele deixaria de ser Deus. Está vendo aí? É isso que ele está dizendo. Ele está empenhando a sua palavra aqui. É isso que ele está dizendo. Ele está empenhando a sua palavra. Ele está dizendo que essas leis não serão mudadas. As leis da física. A física não é maior do que Deus. Ele é maior do que a lei da física, porque ele não está sob elas. Mas ele a estabeleceu. E não há como você ir contra a ciência. Não queira jamais jogar um machado para cima da sua cabeça sem esperar a consequência, porque ele vai voltar e vai bater na sua cabeça. Mas lá no passado, quando o machado afundou, ali dos servos de Eliseu, ele mandou o machado flutuar. Mas não espere que isso aconteça. Ali não foi uma falha. Ali não foi uma falha, se falharem essas leis fixas. Ali não, ali foi intervenção divina, não foi uma falha. É Deus mostrando que ele é maior do que essas leis físicas. Ele é maior do que tudo que você sabe de ciência. Não foi uma falha, obviamente. Tá certo? Agora, a partir do 3 a gente vê semana que vem. Tá certo, pessoal? Do 3 ao 7 a gente vê semana que vem. Deu para entender tudinho aí, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Estuda esse assunto, que é um assunto muito legal, um assunto muito interessante. É um assunto que transmite segurança para o crente, sabendo que Deus dirige com mão de ferro todas as coisas e nada pode contra essa mão de Deus. Então estuda esse assunto, leia o livro de Esther para você ver como que Deus controla os aparentes acasos. É um livro fantástico para ler. Vamos orar então para nós concluirmos, e logo mais aqui, pessoal, aqui, hein? Não vai adorar outra coisa não. Tito, você ora para nós, encerrando esse momento? Oi? Mas hoje é dia do Senhor, lembra disso aí.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Tu és Deus onipotente, onisciente, onipresente. Senhor que criou todas as coisas e tudo que existe é sustentado pelo teu poder infinito, Deus. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no dia do Senhor para cultuarmos a Ti, cantar louvores ao Teu nome, ouvirmos a pregação da Tua palavra, termos comunhão com os santos, ó Deus, porque a nossa alma anseia por este dia, anseia por estar no ajuntamento solene, anseia estar em Tua presença, anseia por este momento que é preparativo, ó Deus, para aquilo que vamos fazer por toda a eternidade, que é estar em Tua presença, te conhecendo cada dia mais, louvando o Teu santo nome. Nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, mediador, a causa de estarmos aqui, pela presença do Teu Santo Espírito em nossa vida. Por esse momento tão especial, ó Deus, aqui na Escola Bíblica, de continuarmos a vida da Tua Palavra, meditando nela, conhecendo, ó Deus, aquilo que nós, como cristãos reformados, professamos em nossos símbolos de fé, e descansando, ó Deus, na certeza de que o Senhor é soberano, que a Tua providência governa, guia, sustenta a nossa vida, ó Deus. Nós te louvamos para aquilo que foi ministrado aqui pelo Teu servo, Presbítero Simon, que seja muito mais do que um conhecimento teórico, ó Deus, mas que seja, ó Deus, aplicado em nosso coração, cravado em nossa mente, ó Deus, para que nós não venhamos a viver ansiosos. Pelo contrário, venhamos a viver uma vida, ó Deus, de confiança plena que o Senhor é soberano em cada aspecto da nossa vida. Ó Deus, que possamos ter um domingo na Tua presença, em família, e mais tarde possamos, ó Deus, retornarmos aqui para este lugar, para continuarmos adorando o Teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua providência. Receba a gratidão e a adoração do nosso coração, em nome de Jesus, Teu Santo Filho, nosso Salvador. Amém.